Olá! Bem-vindos à nossa live de hoje. Hoje a gente vai falar então. Entenda e veja como funciona o processo do vácuo abdominal na prática. É muito gostoso a gente saber, entender, né, o processo todo. E é muito importante que a gente entenda o processo para que ele seja executado da melhor maneira possível, né? A gente pode fazer as coisas às cegas, meio na louca, às vezes dá certo, às vezes não, né? O que eu quero falar com isso, né? O que eu quero conversar com vocês? Quero mostrar para vocês que é muito importante que vocês estejam fazendo do jeitinho certo, com a pessoa certa, bem amparados, né? Para que não seja só o resultado, né, legal, para que o processo também seja muito legal, né? A prática do vácuo eu tive falando já ontem para vocês, hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre ela. Ela tem o poder, né, a capacidade de estar melhorando muitas outras características no seu corpo, né? A gente não tá falando só de abdômen. Óbvio que o abdômen é bem importante, né? Mas, gente, o tanto de benefício que essa prática traz é incrível. E vocês precisam aproveitar todos eles, né? Ter o benefício de um core fortalecido. Isso é muito importante. Para começar nossa conversa do dia, quero falar com vocês daquela metáfora que eu tenho feito todos os dias. E hoje eu vou falar assim: imagina então que vocês estão prestes a fazer uma viagem de carro. É uma viagem que você está esperando há muito tempo, uma viagem que você já quer fazer há muito tempo, uma viagem que tá toda a família animada, entusiasmada com essa viagem, né? Você tá animada, tá cheia de energia, tá pronta para partir. Mas, né, antes de ligar o motor do carro, obviamente, você precisa fazer algumas coisinhas que são importantes, né? Então, você vai precisar ver para onde você vai, ver se você vai por um caminho ou pelo outro, você vai precisar ver se o tanque de gasolina tá cheio, se tem óleo certinho, se o pneu tá ok, né? Para garantir ali que o carro esteja em boas condições. Isso é imprescindível, isso é muito bom. Porque se simplesmente você entrar no carro e sair, né, na louca viajando, alguns riscos, né, algumas coisas podem acontecer, né? Então você pode errar a rota, pode ficar sem gasolina na metade do caminho, pode dar algum probleminha, né? E o mesmo acontece com a prática do vácuo abdominal. Então, a mesma coisa que acontece numa viagem, de repente, que você vai fazer, acontece com essa prática, né? Você está entrando a partir de agora, para você que está começando agora, ou para você que está vendo com novos olhos a partir de agora, mas você vai estar entrando, vai estar descobrindo, né, numa técnica muito poderosa, que é o vácuo, que pode trazer muitos benefícios, né? Mas que para executar de uma forma segura, também precisa ser prazerosa, também precisa ser eficiente. Você precisa estar com tudo ok, assim como o carro, tudo certinho, né? Então, gente, assim como para preparação para a viagem, né? Você precisa garantir, né, a tua viagem certinha, você precisa entender da prática do vácuo para você conseguir fazer da maneira correta. Senão, vocês ficam muito perdidos e acabam vindo me perguntar sobre coisas que eu nem consigo ajudar tanto, porque é coisa de consciência corporal, é coisa de quem nem entendeu como funciona a prática ainda, tá? Não vejam como uma reclamação, eu sempre estarei muito aberta a conversar com vocês sobre isso, mas é nítido, assim, as pessoas que têm mais consciência corporal, que procuram entender o movimento, conseguem fazer assim, é rápido. Então, quanto mais explicação, quanto mais você pega antes de tentar, parece que mais flui, assim, mais vai bem, entende? Então, vamos lá. Hoje é uma aula muito gostosa, muito legal e cheia de figurinhas daquele jeito que eu adoro com vocês. Eu vou abrindo aqui e vou começar, então, falando para vocês como funciona na prática o vácuo abdominal, começando falando sobre a musculatura do core. Olha lá essa fotinha que eu tô colocando, né, aqui do lado, tô mostrando para vocês então que o core é todo esse conjunto de músculos que tá em vermelho na tela. Então, a gente tem um conjunto de 29 músculos de estabilização profunda. Gente, olha lá atrás, na coluna ali do moço do lado. Tá vendo que tem um filamento ali da coluna vertebral? O resto todo
é o conjunto de músculos do core que sustenta toda a parte superior do nosso corpo, né? Que faz essa ligação. Olha que importante essa musculatura estar fortalecida, estabilizada, para que a pessoa esteja numa postura como desse moço que está do lado, né? Então, uma postura correta, equilibrada, sustentando todos os órgãos lá para trás, né? Mantendo todos esses órgãos. Isso é muito importante. E, gente, deixa eu falar uma coisa importante. Se são 29 músculos de estabilização profunda do core, é muito inútil, é muito bobo que a gente acabe trabalhando apenas na academia o reto abdominal. Então, o reto abdominal parece que ele virou o grande mocinho, o importante do negócio. O reto abdominal, ele tem a capacidade, deixa eu ver se eu coloco para vocês. Vou colocar aqui já, tá? Nas camadas. Ó, então o reto abdominal é essa primeira camada de músculos que nós temos. Nós temos 4 camadas de músculos que são importantíssimos para essa sustentação e essa estabilidade. Mas a galera gosta do reto abdominal. Então gosta do reto porque primeiro ele tem a diástase, e daí todo mundo, vamos falar sobre a diástase, acaba virando algo muito polêmico. E segundo, porque, gente, vocês conseguem observar nessa imagem que eu tô mostrando pra vocês, como é ele quem faz os quadradinhos da barriga? É ele quem mostra quando a pessoa tá com baixo percentual de gordura, eles chamam de six-pack, ou, né, do abdômen bem definidinho, é ele quem dá esse aspecto. Por conta disso, muitas vezes as pessoas vão pra academia e na hora de bora fazer um exercício abdominal. Primeira coisa que a gente pensa, mão ali atrás e flexão de tronco. O que a gente está trabalhando? Estamos trabalhando também algumas musculaturas ali em conjunto, como eu já disse para vocês, é muito difícil a gente fazer um exercício muito isolado, né? Mas, basicamente, a gente trabalha o reto abdominal. E quando a gente pega na academia e dá lá um peso grande, né, para uma pessoa fazer exercício para essa musculatura, para o reto abdominal, o que acontece com essa musculatura? Toda musculatura, quando a gente trabalha com peso, hipertrofia. Então, a tendência é que ela fique maior. Então, é crescer aqueles músculos. Como ele tem esses branquinhos no meio, então o vermelhinho é a parte do músculo. Onde vai hipertrofiar? O vermelhinho. Onde é o branquinho, fica para dentro. Por isso que fica marcadinho, que nem eu vou mostrar para vocês na imagem que eu vou colocar aqui, tá? De um abdômen bem definido. Então, basicamente é isso que fica marcadinho. Às vezes, vocês conseguem até ver pessoas que são gordinhas e que tem essa marcação ali. Porque às vezes a gordura tá para trás, né, do abdômen, e ela trabalha, hipertrofiou muito já essa primeira camada, que é o reto abdominal. Então, tem até uma definiçãozinha ali, mesmo tendo um percentual de gordura não tão baixo a ponto de ser um fisiculturista, por exemplo. Então, gente, inútil que a gente trabalhe apenas a primeira camada, se nós temos todas as outras camadas, né? Particularmente, já falei para vocês, não gosto, fico vendo se meu microfone tá funcionando. Particularmente, não gosto que a gente trabalhe de uma forma, principalmente com peso, né? Os oblíquos, também não vejo necessidade da gente trabalhar essa musculatura, a não ser que a gente esteja fazendo exercícios como pranchas laterais, que é um exercício que eu indico para as minhas alunas e gosto bastante, tá? Então, exercício de isometria para camada ali para 2 e para 3, super indico. Exercícios com peso para camada 1, se você quiser um abdômen com gominhos, né, definidinho, pode fazer. Se não, se você quiser um abdômen mais lisinho, vai fazer exercícios de isometria para essa musculatura também. Mas quem é realmente importante, quem é o maravilhoso pra gente é o 4, né? Então, o 4 ali, que é o transverso abdominal, com as fibras posicionadas nesse sentido, responde muito bem se a gente fizer três tipos de exercícios diferentes, que são as pranchas, o vácuo ou o bracing, tá? Então, nesses 3 casos, a gente tem uma redução da circunferência abdominal, né? Então, ó, vocês estão entendendo como funciona o processo, tá? É isso que eu tô entregando para vocês hoje.
Já deixa um like aqui, por favor, para confirmar aqui que eu tô conseguindo passar isso para vocês, tá? Tô entregando o ouro aqui para vocês nessa live. Gente, trabalhou ali o 4 com prancha, vácuo abdominal e bracing, afinou. Começou a colocar muita carga, muita pressão dentro da cavidade abdominal, trabalhando exercícios abdominais com peso, com carga, vai ganhar, não necessariamente vai ganhar gordura, mas você pode ganhar até músculo ficando um pouquinho mais quadrado, um pouquinho mais larga, tá? E como eu falei, vai depender do gosto do freguês, porque tem gente que quer realmente ficar com o abdômen super sarado, né? E a gente, cada um com a sua vida, ninguém tá aqui para criticar ninguém. Eu só estou falando que quando a pessoa tem o objetivo, o interesse de afinar a cintura, a gente faz esse tipo de exercício, tá? Até porque, gente, olha lá, anatomicamente a gente já tem essa estrutura, tá? Estabelecida. O que acontece quando você vê, por exemplo, uma pessoa que trabalha num serviço braçal, que gasta muito mais energia? Lembra da live de ontem? Gasto de energia, consumo de energia. Tem alguns trabalhos que mesmo que a pessoa coma um monte, ela não consegue bater o que ela gasta. Então ela vai ficar com um percentual abaixo, né? Ela não vai engordar. Então, às vezes a gente vê assim trabalhadores que têm serviços muito pesados, muito fortes, que gastam uma energia muito grande, que não conseguem consumir tudo aquilo, a pessoa fica muito magrinha. Mas não é um trabalho de academia. A gente fala, nossa, mas como é que essa pessoa tá com esse abdômen, né, definido? Anatomicamente, a nossa musculatura já tem toda essa definição, tá? Então, eu até fiz um post esses dias falando para vocês que era um tipo de um meme, de um bichinho, tá lá no meu Insta. Depois vão até lá dar uma curtida para me ajudar. Mas é um meme bem bonitinho que mostra assim, a única coisa que tá me irritando é essa camada de gordura que fica na frente do meu abdômen sarado. Gente, abdômen sarado todo mundo tem, tá? A amostra, a prova tá aqui do lado. Todo mundo tem essa anatomia de abdômen, né? Todo mundo tem esse músculo ali. Baixou o percentual de gordura, ele vai aparecer. Baixou muito, vai aparecer até os quadradinhos, se você tem um mínimo ali de trabalho, né, de abdômen. Não precisa nem estar frequentando academia, você já vai ficar com o abdômen marcadaço, tá? Vamos lá, então. Gente, agora eu queria falar, então a gente falou sobre as camadas do abdômen, que são bem importantes e que nós trabalhamos no vácuo abdominal, mas nós também trabalhamos com diafragma. Então eu queria que vocês vissem nessa animaçãozinha que tá aqui do lado. Olha lá, quando o pulmão enche, costelas abrem, o diafragma baixa. Pulmão fecha, solta todo o ar, ele fica pequenininho, costela fecha e o diafragma sobe. Nós trabalhamos e a gente precisa entender, fazer essa conexão. Existem estudos que provam que as pessoas que estão lá na academia, foi feito um estudo, a pessoa sentou lá na cadeira extensora, que é aquela que a perna faz assim para cima. Sentou lá, eles fizeram um estudo, colocaram, né, tudo que precisa para um estudo científico ser validado e conseguiram comprovar que quando a pessoa tem uma conexão mente-cérebro, né, mente com o músculo, os resultados são melhores do que aquela pessoa que senta lá e tá lá, por exemplo, aqui ou no celular ou pensando em outras coisas e simplesmente fazendo o movimento por ele mesmo, tá? Então, por isso que eu estou sendo muito específica hoje. Entendam isso, é muito importante, tá? Olha lá, então, o diafragma subiu, foi para cima, o diafragma desceu, é nesse compasso, é desse jeitinho que a gente trabalha e é por isso que, para que o vácuo dê certo, vocês precisam estar com o pulmão vazio, porque daí o diafragma sobe e você consegue fazer a pressão negativa. Se o pulmão estiver cheio, o diafragma não vai subir. É simples, é só olhar essa imagem aqui e vocês já vão entender esse primeiro princípio, né, do vácuo abdominal. Botou todo o ar para fora, parou a respiração, o diafragma sobe, puxa tudo lá para cima, ativa transverso, ativa assoalho pélvico, né? Gente, o que acontece quando a gente tem um baixo percentual de gordura? Esse abdômen que eu estou colocando aqui na tela, ele mostra para vocês exatamente o que acontece quando a gente tem um baixo percentual de gordura. O abdômen fica definido, né? Então o abdômen fica definidinho,
A gente às vezes fica até com a marcação ali, ó. Então tem a marcação bem certinha do reto abdominal, começa a ter ali a marcação, né, dos quadradinhos, porque ela tem um baixo percentual de gordura. A gente pode ver isso por clavícula, ó. Parece que dá para pegar só na pele dela ali e puxar, tá? Então ela tem um baixo percentual de gordura. Tá. E se eu tenho um baixo percentual de gordura, mas eu não trabalho o transverso abdominal, o que acontece? Eu fico assim, que nem essa moça agora. Ela tem um baixo percentual de gordura? Tem um baixo percentual de gordura. Olha, a perna dela é pequena, o braço dela é pequeno. Eu consigo imaginar até também essa questão aqui na costela dela, né? Ela tem um baixíssimo percentual de gordura e um transverso do abdômen completamente fraco. E com isso o que acontece? O abdômen é projetado lá para frente. Então, pode vir, né, a diástase junto, pode vir escapes de urina, então a gente já começa a ver, vocês conseguem identificar comigo como ela tem um padrão ali, ó, um corpo sinuoso, então vai para um lado, vai para o outro, provavelmente ela tem essa questão aqui também, ó, bem jogadinha para frente, pode ter alteração lá no pé, porque a gente tem que pensar que nós somos uma pessoa que está toda ligada. Imagine uma teia toda ligada. Nós estamos todos inteiramente conectados. Alterações nas estruturas, pequenas alterações nas estruturas vão gerando outras alterações. Vai subindo tudo, né? Então, às vezes, um pé pronado já começa a gerar um problema no joelho, às vezes sente o quadril, às vezes a dor que está sentindo aqui é por causa lá do pé, tá? E é lá, gente. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Respondam aqui para mim. Qual desses dois moços executa o vácuo abdominal? É nítido para vocês? Para mim é muito nítido, né? Então nós temos dois exemplares de fisiculturistas muito famosos, muito conhecidos. Um deles executando o vácuo abdominal. Ai, Renata, mas não é excesso de hormônio, né? O abdômen. E assim, daí, gente, se vocês falarem pra mim que um deles ali não usa, daí eu vou, vou precisar discordar, porque obviamente os dois, né, tem hormônio dentro desse esporte, né? Todo mundo hoje em dia já fala de uma forma mais aberta, né, sobre isso, mas os dois têm hormônio, mas é muito nítido que um deles faz o vácuo abdominal e o outro não. E daí queria que vocês analisassem comigo, olha lá, abdômen, né? A parte de cima do abdômen, olha como faz como o abdômen do Arnold é muito mais, ele é negativo, né? Mesmo na pose dele, ele é negativo para dentro. Ele começou a fazer isso por conta da plasticidade, né, que esse esporte exige. Se você olhar, você vai até achar que ele é maior, parece até que ele é muito maior, né, nas costas, na parte de cima, mas porque quanto menorzinha a cintura, mais aparente fica. Olha só, coloquei umas fotos também do Arnold fazendo o vácuo abdominal. Gente, muitos anos atrás, isso não é nem um pouco novo, né? Já falei em outras lives aqui, veio da yoga antes, né? Sempre falo pra vocês. É muito antigo, trabalhava-se já com limpeza antes, né? Limpeza intestinal, depois com o fisiculturismo, né? Ele começou a ser trabalhado nessa parte estética também. E hoje a gente entende, né, que ele não é só... Também tem uma parte estética, né? Também tem uma parte de limpeza, que é muito legal, né? O trabalho do intestino funciona maravilhosamente bem quando a gente tá... fazendo a prática certinha, mas, né, o core, a estrutura do corpo, o centro do corpo começa a ser trabalhado de uma forma muito legal. Trabalhamos também assoalho pélvico, trouxe aqui uma foto, né, para mostrar para vocês como o assoalho pélvico é uma camada de músculos muito grande, muito importante e que acaba sendo muito colocada de lado. A gente acaba não trabalhando ele de uma forma certinha e isso é muito triste. E, gente, para a gente entender o vácuo na prática, centro de gravidade, olha o centro de gravidade do corpo dessa menina que eu estou mostrando para vocês.
Eu gosto bastante, assim, quando as alunas me mandam foto de antes e depois, eu peço, se você já estiver, né, dentro do curso, ou se você for entrar no curso, você vai ver que nas primeiras aulas eu falo assim, manda foto, tira foto do começo, de corpo inteiro, que nem a moça tá mostrando aqui do lado, porque a gente analisa até o posicionamento de pés, a gente analisa posicionamento de cabeça, do centro de gravidade do seu corpo, tudo isso precisa mudar. O vácuo abdominal é quase como se fosse um RPG, mas tem essa pegada um pouco mais forte para uma questão estética, porque ele traz essa redução grande da circunferência abdominal. Mas ele tem uma ligação, né, uma conectividade muito grande com o RPG nessa área de reeducação postural, né, por conta das pautas e do que nós trabalhamos. Gente, olha nessa moça então, quando a gente traça lá de baixo, a linhazinha vermelha, como ela passa do lado do rosto dela, porque ela está inclinada, né? E como a linha, quando ela está viradinha de lado lá, como a linha está passando do lado do corpo dela, mas o corpo dela está de uma forma errada, né? Então a gente tem uma bacia já projetada ali para frente, o joelho projetado um pouco mais para frente, várias alterações que podem ser alteradas, que podem ser mudadas. Por que isso acontece, Renata? Estilo de vida, né, que a gente já sabe, ganho de peso, pode acontecer por gestação, porque, né, nós temos 9 meses para mudar o centro do nosso corpo, né? São 9 meses mudando o centro do nosso corpo, segurando uma coisinha linda, maravilhosa, que é a nossa barriga ali na frente. Mas isso tudo gera uma alteração muito grande que não volta se você não trabalhar novamente a estrutura, né? O centro o core. Então, essas alterações, né, que foram geradas em 9 meses, até mais, porque a gente tem 9 meses, mas depois a gente tem a amamentação, daí a gente tem ainda o neném no colo, né, que muitas vezes fica muito tempo com a gente, então tem poderia colocar que é 1 ano de mudança. Então, é difícil para uma mulher voltar muito rápido se ela já não tinha antes um core definido, né, bem trabalhado, e se ela não voltar trabalhando o core, né, se ela começar a trabalhar, por exemplo, essa moça que tá aqui do lado, você imagina se eu coloco uma barra com um peso nas costas dela e falo, bora, vamos gata, vamos fazer agachamento aí, porque você tá aqui na academia e a gente precisa trabalhar isso. Olha o joelho dela, o que vai acontecer? O que vai acontecer com o pé dela, que já tá colocadinho assim, olha, e que tem já uma leve supinação? Vai abrir. E a bacia dela, para onde vai? Ela vai conseguir manter uma curvatura lombar adequada para um agachamento? Não vai, porque a gente tem que trabalhar a estrutura. Ai, achei que ficou ótimo, gente, isso ficou muito claro. Olha essa casa. Olha essa casa que eu quero colocar para vocês aqui. Diz para mim, temos um problema nessa casa, não temos? Está errada. E a gente precisa arrumar essa casa. O que eu vou fazer, gente? Eu vou antes colocar uma porta nela? Eu vou trabalhar ali a pintura dela antes? Não. A primeira coisa que nós fazemos é arrumar a estrutura da casa. É a primeira coisa que a gente precisa fazer. E por que a gente não faz isso no nosso corpo? Por que a gente acaba deixando isso de lado? Por que a gente está sem essa consciência? Educadores físicos, por favor, estejam comigo nessa, né? Estejam conosco agora, mostrando como é importante esse trabalho de base, né? A base tem que estar firme, forte, sólida, que nem a árvore que eu falei para vocês. Se a gente não tem raiz fincada no chão, como que a gente vai fazer um trabalho adequado? Não funciona, tá? Então, se você caiu em mãos erradas, se você de repente já está sentindo, cara, ninguém tá pensando nisso, entrei na academia, ninguém me pediu uma foto, não fizeram uma avaliação. Gente, tem muito profissional bom por aí. Eu em breve também já estarei também atendendo vocês do jeito que eu gostaria, porque é uma área que eu amo, né, de estar fazendo essas análises junto com vocês. Procurem pessoas que estejam capacitadas, né? Para que vocês não se machuquem, não acabem piorando ainda mais, não acabem pegando o carro e saindo sem gasolina por aí. Estão entendendo qual é onde eu quero chegar com essa live de hoje, né? Gente, na prática, como funciona o vácuo então? O que nós fazemos? 3 coisas, basicamente, que são muito importantes. Deixa eu abrir aqui para vocês.
Ó, então, 3 coisas que a gente faz. Ai, cadê? Aqui, achei. Desculpem a demora, que agora eu perdi a minha apresentação aqui. Então, o que a gente faz? Respiração, né? Postura, sucção do abdômen lá para trás. Então, são 3 coisas que vão mudar o corpo de vocês. Vai deixar o corpo mais forte para que você possa ir para academia, alguém daí vai colocar a barra nas tuas costas, você vai agachar de um jeito lindo, maravilhoso, e a partir daí o bumbum começa a empinar, a perna começa a ficar forte, o abdômen recolhido, forte, te dá estrutura, te dá firmeza lá no chão, você vai conseguir subir no agachamento fazendo força no calcanhar e não sentindo que, ai, vou quebrar, né? Você vai sentir que vai quebrar se você for para academia e estiver daquele jeito que aquela moça ali estava, né? Então, o que a gente faz? Pautas posturais, vejam lá, pautas posturais, trabalhando fáscia muscular, trabalhando respiração e sugando o abdômen para dentro, porque com a pressão negativa, com a ativação do transverso, do assoalho pélvico e do core, da musculatura do core como um todo, costas, glúteos, vocês conseguem o sucesso da prática. E agora, deixei uns minutinhos para a gente ver então como funciona e para eu falar os antes e depois, e vamos começar com esse antes e depois, e quero mostrar para vocês. Vejo, né, nesse antes e depois uma questão postural, mas vejo também uma questão de um abdômen muito fraco. Olhem a diferença então da primeira para a segunda foto, a gente já começa a ver uma diferença muito grande. É a mesma pessoa, às vezes a pessoa manda umas fotos que a gente fica até, nossa, não pode ser a mesma, né? E eu adoro quando tem a tatuagem que dá pra, ó, gente, é a mesma. É a mesma pessoa sim, tá? A maior parte desses antes e depois eu recebo aqui do canal do YouTube das meninas que fazem apenas as aulas gratuitas, né? Então, que já são muito legais. Então, vocês conseguem imaginar o que a gente já recebe, o que a gente tem de material das meninas que fazem a prática certinha, conforme o método pede, né? Que são 5 minutos por dia e 30 minutos uma vez na semana. Gente, além de tudo, é muito rápido, né? É muito rápido pra gente fazer um exercício. Só a gente que é mãe sabe como é difícil sair de casa, com quem que a gente deixa os filhos, tempo para isso, dinheiro para isso. O vácuo abdominal você faz em casa com 5 minutos e começa a fortalecer o seu corpo de uma maneira maravilhosa. Então lá o abdômen muito mais trabalhadinho para trás, a gente já começa a ver até uma questão, né, para mim até o bumbum, gente, muda demais, muda muito, muito, muito. Segunda foto então, mesma coisa, então o abdômen aqui começa a ser recolhido, começa a vir mais para trás, e por mais que eu não prometa para vocês um trabalho muito grande com relação à pele, porque a flacidez tissular é praticamente impossível da gente tirar, a gente consegue ver uma diferença muito grande no vácuo quando a aluna é linda, maravilhosa e associa com uma dieta, né, rica em fibras, bem colorida, bem bonita e faz a água certinho. Aí, gente, aí o resultado vem que vem. Como eu disse pra vocês, eu não gosto, não é que não gosto, mas eu não sou daquelas que vai falar assim, ai não, você não deve fazer massagem, você não deve fazer tratamento estético, você não deve fazer cirurgia. Cada um sabe onde seu calo aperta, onde que precisa mais, o que tem a necessidade, mas vejam como a gente consegue um resultado muito legal e óbvio, se a gente associar com outras técnicas, o resultado fica ainda melhor, né? Mais um resultado, esse resultado foi bem expressivo e, se eu não me engano, ela fez também o de 15 dias aqui do YouTube. Olha o tanto que reduziu, né, o abdômen. E nesse resultado que eu queria te mostrar agora, olha só que interessante, né? A gente já viu, óbvio, que ela teve uma redução muito grande, né, no abdômen, mas eu queria que vocês reparassem também como tem uma diferença na questão postural dela, muito grande. Então, uma inclinação muito maior, né, do corpo, ela já começa a vir com o corpo para trás. É como eu falo para vocês, é meio natural, assim, vocês começam a falar, sozinha, eu tava em casa, eu recebo muita mensagem, tava em casa sozinha e quando eu vi, eu tava me corrigindo sem nem pensar. A pessoa se corrigiu e daí, nossa, olha só,
acabei fazendo a correção, né? E a última é uma bem recente que eu recebi esses tempos atrás também queria mostrar para vocês, olha como a pele muda, como a pele fica mais bonita também quando a gente trabalha, o umbigo fechadinho dela, muito bonitinho, e é isso, tá? Eu vou deixar outros antes e depois, principalmente vou colocar o meu mais lá para a nossa próxima live da próxima semana. Amanhã volto respondendo as perguntas de vocês, que é uma coisa que eu adoro fazer. Muito obrigada para todo mundo que esteve comigo, espero que você tenha curtido essa live. Encaminhe para quem você acha que de repente pode ter uma mudança, né, que pode gostar de todo esse conteúdo. Eu espero que eu tenha ajudado, que eu tenha conseguido esclarecer muito, porque esse é o primeiro passo para a nossa mudança. Um beijo e até amanhã!